Glória a Deus, muito bem, estamos ao vivo agora. Eu quero deixar uma reflexão aqui a todos vocês aqui, né, que acompanham a gente pelo Instagram. E eu quero deixar essa live gravada, né, deixei a de ontem gravada, vou deixar essa aqui também. Eu vou falar a respeito de algo rápido aqui para poder abençoar a sua vida. E a partir de amanhã eu vou estar fazendo a live junto com vocês. Aqui eu vou deixar gravado, até porque a minha internet ela não está suportando. Houve um veículo, um caminhão que passou e derrubou aqui os fios da internet, né? E demorou 2 dias para voltar. A do vizinho voltou, só que o meu houve um problema no modem ali, no roteador. Então só amanhã que eu vou ter uma internet boa, fixa. Aqui eu estou usando a do meu celular, que ela cai. Então eu quero deixar aqui uma mensagem para você que está triste, para você que está muitas das vezes precisando sair de uma situação e está nessa situação desesperado, né? Eu quero aqui deixar aqui uma reflexão para todos vocês. Isaías, capítulo de número 46, a partir do versículo 45, a partir do versículo 22, diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vou repetir: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eventualmente, nós vamos nos deparar com situações na nossa vida, ao decorrer dessa caminhada terrena, desse plano terreno que nós nos encontramos. Vamos nos deparar com situações boas, situações agradáveis, situações favoráveis. Também vamos nos deparar com momentos ruins, momentos desagradáveis e situações desfavoráveis, a qual vamos precisar de um olhar, né? Vamos precisar de um olhar no lugar certo, porque a tendência do ser humano, quando as coisas se apertam, quando as coisas vão ou se encaminham para um algo ruim, ou quando chega uma notícia ruim, a tendência do ser humano ela é olhar para a situação, olhar para as coisas ruins, olhar para a dificuldade, olhar para a adversidade, olhar para aquilo que muitas das vezes não vai tirar, ou não muitas das vezes, mas a certeza de que não vai tirar ela da situação ruim. Entende? Boa noite, Marcos. Deus abençoe. Em nome de Jesus, vou deixar gravado, tá? Minha internet não tá tão boa assim. Vou deixar gravado aqui, tá bom? Mas preste bem atenção. Isaías 45, versículo 22. Vão surgir situações que vão tirar sono, tirar a paz, né? Só que elas só vão tirar o sono, tirar a paz, se nós olharmos para ela, para a situação. Ela só vai nos tirar sono, paz, alegria, se olharmos e focarmos na situação. Entende? Olha o que Deus ele falou: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra. Aí eu faço uma pergunta para você, se você quiser deixar nos comentários aí. E que salvação que é essa? A salvação da alma, aquela que Jesus veio nos trazer através do sacrifício dele? Também, né? Temos que olhar para ele até o final e continuar na caminhada para poder chegar até o fim também. Mas não somente essa é a mais importante. A salvação da alma, ela é a mais importante de todas. E morar com Jesus um dia, e morar com Deus, entrar no reino dos céus, viver eternamente. Essa é a maior salvação, é a principal salvação, né? E você não pode negligenciar isso, buscar para ter isso. Mas também, enquanto Jesus não volta, enquanto nós estamos aqui nesse plano terreno, vamos passar momentos difíceis. A situação
difícil de um momento, pode ser a vida financeira, que muitas das vezes está ruim, pode ser também um problema na família, pode ser uma doença, pode ser um problema espiritual, depressão, alguma coisa do gênero. Tudo isso são situações, fatores ruins que muitas das vezes vão surgir na caminhada de uma pessoa. E o que fazer para ser salvo disso? É olhar para Deus. É o que ele está dizendo. Olhai para mim e sede salvos. Não é olhar para homens, não é esperar em homens, não é viver como se o homem fosse fazer alguma coisa por você, né? Existem muitos homens de Deus, né? Mas olhar, confiar, acreditar que você pode sair dessa situação é somente em Deus. Em Deus. Então ele está dizendo: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. Ou seja, ele não faz acepção de pessoas. Não importa. Quem estiver passando um momento difícil, quem estiver vivenciando um momento difícil na sua vida, ele também pode, seja ele quem for, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele branco, seja ele negro, seja ele de qualquer nacionalidade. Ele disse: vós todos os limites da terra. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Ninguém pode dizer assim: Deus não me ouviu porque eu moro na rua, a minha vida não muda porque eu sou mendigo, eu não consigo sair dessa situação porque eu não fui à igreja, eu não vou à igreja. Não, quem olhar para ele vai ser salvo. Quem olhar para ele, quem manter os olhos nele, quem confiar nele, entende? Isso me faz lembrar do Josafá, e quando vinham 3 reinos contra ele. O rei Josafá, 3 nações contra ele, vinha, né, para tentar destruir o povo de Israel, para tentar anular o povo de Israel. E foi quando ele, reconhecendo que não tinha chance quanto aqueles 3 reinos que vieram contra ele, foi quando ele fez uma oração a Deus. Ele disse: Senhor, e nós não há força para vencer essa multidão que vem contra a gente, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ele usou essa palavra: os nossos olhos estão postos em Ti, e é em Teu nome, Senhor, que nós vamos contra essa multidão. Aí foi quando levantaram-se de manhã, se colocaram em ordem de batalha, louvaram ao Senhor, e louvando ao Senhor, Deus enviou um anjo que destruiu aqueles 3 exércitos. Ele ficou com medo? Provavelmente, mas ele não demonstrou, mesmo com medo, mesmo muitas das vezes angustiado, mesmo muitas das vezes triste, mesmo muitas das vezes atribulado, porque vinham 3 reinos contra ele. Ele tinha que guardar um povo também, ele tinha que comandar um povo, não só envolvia ele, envolvia mais pessoas. Foi quando ele falou: meu Senhor, nós não temos força contra essa multidão, mas os nossos olhos estão postos no Senhor, estão postos em Ti. Ou seja, nós confiamos no Senhor, não tem outro. É o que Deus ele fala. Olha aí: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Ou seja, nós não temos opções para ser salvo, para sair de uma situação difícil. Nós não temos opções tanto para ser salvo eternamente, quanto também num problema que nós enfrentarmos aqui. Só Deus pode te dar o livramento. Só Deus. E é por isso que Ele está dizendo hoje nessa live, né, que eu estou deixando aqui gravado para vocês, só Ele pode te tirar dessa situação. Então os seus olhos têm que estar nele, o seu olhar tem que estar nele, a sua confiança tem que estar nele, porque não temos opção.
aliás, não temos opções. Ele acaba de dizer, ó, porque eu sou Deus e não há outro. Entenderam? Então é isso que eu queria deixar para você. O Marco fez uma pergunta, eu vou responder aqui para o Marcos, tá? Defina a salvação para o senhor, pastor. Salvação, para mim, existe uma salvação, a salvação de Jesus. A salvação de Jesus, né? A salvação da alma, né? Que é quando a pessoa aceita Jesus, se arrepende, abandona os pecados, né? E vive para um grande dia, que será a salvação eterna e morar com Jesus, como eu acabei de falar na live. E enquanto Jesus não volta, como vivemos aqui na terra e passamos momentos difíceis, né? Passamos momentos de situações difíceis, existe a salvação também do momento difícil, e essa é dada por Jesus também, entende? Essa é dada por Jesus. Ah, pastor, mas só acredito em uma salvação. Só acredito na salvação da alma. Não existe outra salvação. Eu te provo na Bíblia. Quando a mulher, com 12 anos de fluxo, ela foi até Jesus, porque o pensamento dela era que se Jesus, ou se ela encontrasse com Jesus, ela poderia, ao menos tocar na orla dele, tocando na orla dele, ela seria curada, restabelecida daquela enfermidade, daquela hemorragia que ninguém pôde resolver, nem homens. Ela passou a vida toda gastando com medicamentos, com remédios. Ela passou a vida toda gastando com médicos particulares e ninguém pôde resolver o problema dela. Quando ela chegou até o Senhor Jesus, crendo que ela poderia ser curada, ela dizia isso consigo mesma, foi quando ela tocou na orla dele e logo se estancou a hemorragia. E o que aconteceu? Jesus virou para ela, e preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus virou para ela e disse: mulher, grande é a tua fé, vai-te em paz, fica livre da tua enfermidade, porque a tua fé te salvou. Ele usou essa palavra. A tua fé te salvou. Ou seja, ela não foi para o céu naquela hora. Salvou daquele momento difícil que ela estava vivendo. Salvou daquele momento de dor, de sofrimento, de humilhação, de vergonha que ela estava vivendo, porque é um momento de debilidade que ela se encontrava, porque quem perde sangue, vive perdendo sangue, fica fraco, né? Então, ela tinha também vergonha daquela situação, porque não podia sair na rua. Na época era tido como imunda, né? Uma mulher que estivesse naqueles dias, ela tinha que ficar dentro de casa, guardado, não podia sair, porque ela é tida como imunda. Imagine uma mulher que sofria com fluxo de sangue, também era tido como imunda. A lei determinava, né, que elas fossem separadas, e quem tocasse nessas pessoas, ou se ela tocasse em alguém, essa pessoa que tocasse nela e ela tocasse na pessoa, era tida como imunda. Então, era uma vergonha que ela vivia. Deus livrou ela daquela vergonha que ela vivia. Deus salvou ela daquela vergonha que ela se encontrava. Eu não sei se eu consegui responder, Marcos, a sua pergunta, tá? A salvação para mim é isso. A salvação eterna, que eu luto todos os dias por ela, né? Obedecendo, guardando a palavra, me arrependendo, me desviando do mau caminho, depois de ter aceitado Jesus, é claro, né? Que a salvação só está nele. E a salvação do momento difícil que nós se encontram muitas das vezes nessa vida, nesse plano aqui terreno que nós vivemos. Então essa é a salvação que eu acredito, né? Acredito e está escrito na Bíblia, entende? Então é isso. A live não caiu, né? Não caiu, mas a live não caiu, mas eu queria deixar essa reflexão a todos vocês, tá bom? E acompanhe nossos stories aí, vamos estar sempre entregando ali um conteúdo para abençoar você, tá? Para levantar a sua fé, levantar o seu ânimo, para te dar sabedoria, para te dar conhecimento, através da palavra, dos princípios aqui pregados, através disso aqui, ó, que é a Bíblia Sagrada, tá bom? Gente, Deus abençoe,
Fique com Deus. Deus abençoe, Marcos. Um beijo no seu coração. Qualquer coisa, comenta lá, deixa nos comentários, tá? A respeito da live, tá bom? E siga isso. Olhe somente para ele. Não foque no problema, não. Não foque no problema. Se focar no problema, ele fica gigante. Mas se olhar para Deus, Deus resolve o problema para você. Entende? É isso aí. Não existe. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe, não. A sua salvação você vai buscando dia após dia. Existe uma palavra que está lá no livro de Filipenses que fala do desenvolvimento da salvação. A salvação tem que ser desenvolvida dia após dia. Não existe salvo e salvo para sempre, não. Se eu me desviar hoje do caminho, está escrito lá em Ezequiel, se eu me desviar hoje do caminho e começar a andar tortuoso, se Jesus volta, por mais que eu andei 20, 30 anos na presença dele, se Jesus volta, eu estou perdido, entende? Me desviei dele. Então, não existe essa questão de salvos para sempre, todos estão salvos. Não, está salvo quem aceita Jesus no coração dele como Salvador suficiente, se arrepende dos pecados, larga o erro, abandona o erro, abandona as falhas e começa a viver uma vida íntegra e reta. Não digo que não vai haver situações que você vai errar, que não vai errar, mas também eu digo para você que Deus está aí, Jesus está aí como advogado para poder te ajudar nessa caminhada, entende? Então não existe salvos para sempre, nem todos estão salvos, não, entende? Se todos tivessem salvo, Jesus já tinha voltado e levado todo mundo para ir morar com ele, entendeu? Um beijo, Marco, no seu coração. Deus abençoe, meu querido. Deixa nos comentários lá, tá? Um abraço, beijo a todos vocês e que Deus abençoe sua vida.